Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos a estudar o livro mais lido em todo o mundo, que é a Bíblia. Este livro, que é a Bíblia, é constituído por vários outros livros no seu conteúdo. Estamos a analisar o livro do Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, e vamos no capítulo 8. Nós temos estado a ver a vida de Moisés e do povo de Israel. E neste capítulo 8 iremos ver a continuação daquilo que Deus está a fazer na nação egípcia para libertar o seu povo. O povo de Israel estava escravizado já havia muitos anos, cerca de 400 anos que o povo de Israel estava escravizado, e agora Deus intervém para libertar o povo desse jugo, dessa escravidão, desses maus tratos que estavam submetidos pelos egípcios. E vemos como Deus o vai fazer de uma forma poderosa. O povo de Israel não tinha condições para se revoltar, não era um povo guerreiro. E nesse sentido, Deus então intervém de uma forma sobrenatural para libertar o seu povo escravizado de um grande império, que era o Império Egípcio na altura. Os egípcios eram um povo guerreiro, um povo bem preparado para a guerra, e Israel não teria condições de se revoltar, digamos assim, para terminar com esse jugo. Por isso, Deus intervém, libertando assim o seu povo. E Deus intervém de uma forma extraordinária. Nós já vimos como Deus foi agindo, transformando a água do Nilo em sangue. E depois então vemos aqui as pragas que Deus vai trazer sobre a nação do Egito para que eles tomem consciência de quem Deus é. E encontramos aqui Deus agindo, trazendo uma praga, enfim, bastante curiosa, que é a praga das rãs. E isso encontramos no capítulo 8, verso 1. Depois disse o Senhor a Moisés: Chega-te a Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os seus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, no teu quarto de dormir e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas suas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo, sobre todos os teus oficiais. Assim diz o Senhor a Moisés. Diz a Arão: Estenda a tua mão com a tua vara sobre os rios, sobre os canais, sobre as lagoas, e faz subir as rãs sobre a terra do Egito. Podemos dizer, de uma forma mais exata, que esta seria a terceira praga ou o terceiro milagre que acontece ali no Egito, sendo que o primeiro foi a vara transformada em serpente, o segundo as águas do Nilo transformadas em sangue, e agora as rãs que surgem de todo o lugar e sobem até à terra. Estas rãs de alguma forma representavam mais um deus egípcio, a deusa Reca, que era a mãe de todos os deuses. Ela, de alguma forma, essa deusa, representava o nascimento e a fertilidade. Também era padroeira, podemos dizer assim, das viúvas, das pessoas que ficavam sós. Temos algumas pinturas egípcias que mostram esta deusa Reca a ressuscitar o deus Osíris. Ela mostrava o seu poder assim, ressuscitando este deus e sendo de facto uma figura destacada da mitologia egípcia. Os egípcios, nesse sentido, não poderiam então matar as rãs, porque elas eram sagradas no seu entendimento. Porém, uma certa manhã, o dia amanheceu cheio de rãs. As casas estavam cheias de rãs por todo o lado. E sendo elas sagradas, os egípcios estavam com um grande problema. Um problema muito sério, pois elas estavam a invadir todo o território egípcio. E isso iria contrariar de alguma forma o conceito que eles tinham deste Deus. Vemos aqui Deus agindo de novo através de Moisés e Arão. E no dia seguinte, então, Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Estes magos conseguiram realizar um milagre idêntico ao que Moisés e Arão fizeram.
Na realidade, eles estavam a usar poderes ocultos para manifestar também este seu poder. Por outro lado, vemos que se eles conseguiam fazer este milagre assim, eles não conseguiam desfazer aquilo que Moisés e Arão acabaram de fazer. Por essa razão, Faraó teve de chamar Moisés e Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tires as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: digna-te dizer-me, quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio? Ele respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Retirar-se-ão as rãs de ti e das tuas casas e dos teus oficiais e do teu povo. Ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. E morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Juntaram-nas em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Vemos este milagre alguma coisa muito interessante. Por um lado, os magos repetem o mesmo feito que Moisés e Arão, mas não conseguem travar aquilo que Moisés e Arão haviam feito. E era necessário que fossem eles a parar essa ação de Deus. E por isso, Faraó fica de facto numa situação complicada. Ele vai pedir que Moisés e Arão travassem esse milagre, parassem esse milagre, e assim que eles o fazem, o seu coração se endurece novamente. Eles inclusive pedem que Faraó escolha o dia em que ele quer que isso aconteça, para que ele não confunda as coisas, para que ele não pense que foram os seus magos que, pelas suas feitiçarias, travaram o poder de Deus. Faraó escolhe o dia para o fazer e Moisés então age em conformidade com o pedido de Faraó. E o seu coração se endurece e é necessário de novo haver uma intervenção de Deus. Vemos aqui que é o coração de Faraó que se endurece sem que haja intervenção de Deus. O próprio Faraó não está disposto a ceder aos pedidos que Moisés e Arão traziam. E encontramos então no verso 16, disse o Senhor: diz a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a parte, por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. Então disseram os magos a Faraó: isto é dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor tinha dito. Encontramos aqui nesta fase algo muito interessante. Os magos agora não conseguem reproduzir esta ação de Deus. Eles chegam a um ponto em que são limitados na sua ação. Isto deve ficar como uma lição para nós, para si e para mim. Devemos refletir seriamente que é verdade que os poderes ocultos têm poder, mas eles são limitados e não são de forma alguma iguais ou idênticos aos poderes de Deus. Tem havido nos últimos tempos mentalidades que tentam dizer que entre o bem e o mal há uma luta e que quase o mal ganha o bem, e essa mentalidade dualista, digamos assim, que coloca o universo dividido dessa maneira, não tem fundamento nas Escrituras. Nós vemos aqui que o poder oculto é claramente limitado e o poder de Deus continua a manifestar-se de uma forma poderosa. É Deus quem age, é Deus que tem todo o poder sobre todas as coisas. Inclusive sobre estas criaturas, que apesar de tudo são extremamente incómodas, os piolhos, mas eles representavam criaturas de Deus e não deuses como os egípcios tinham na sua mitologia. E isto era de facto o que Deus queria mostrar. Queria mostrar que aqueles seres a quem os egípcios adoravam não eram na realidade deuses, mas eram criaturas de Deus. E era Deus quem agia conforme Ele queria. Os piolhos eram retratados na mitologia egípcia pelo deus Geb.
E era esse Deus que era, de alguma forma, muito respeitado na mitologia egípcia. E Deus mostra que ele tem muito mais poder que qualquer Deus egípcio. Estes homens, estes magos, constatam que é o dedo de Deus que está a agir, e não só Moisés ou Arão. Não eram homens que estavam a agir com a mesma ordem de poderes ocultos, mas eram homens que estavam a agir de acordo com o poder de Deus. E assim eles não puderam reproduzir este milagre. Continua o texto bíblico a dizer: Disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas e diz-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa sair o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo e sobre as tuas casas. E as casas dos egípcios se encherão desses enxames e também a terra que eles tiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que ela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. De novo o cenário tinha-se repetido, Faraó tinha endurecido o seu coração, não deixou ir o povo, e agora Deus age de novo. Deus traz uma praga de moscas sobre a terra do Egito. Mas Deus vai fazer uma distinção. Por um lado, Deus quer mostrar claramente que é uma ação de Deus e uma ação de Deus controlada. Não era só a natureza que estava a ser usada por Deus para que Deus manifestasse o seu poder, mas ela também era limitada e obedecia àquilo que o seu Criador ordenava. E isto era uma lição para Faraó. Deus fala com Faraó, como reparam no texto, de uma forma incrível, pois usa Moisés e Arão para transmitir a sua palavra, dizendo que se Faraó tinha a pretensão de ser Deus, porque era assim que os faraós se consideravam, eles consideravam-se deuses vivos na terra, Deus iria agir mostrando que ele era muito superior às suas convicções e muito superior então até às suas mitologias, e por isso até as pragas iriam ser controladas por Deus, não só sobre toda a terra do Egito, mas o povo de Israel seria protegido daquilo que iria acontecer. Os judeus seriam poupados destas pragas. Deus estava a mostrar claramente a sua ação e estava a mostrar claramente o seu poder a Faraó. Ele tinha de entender aquilo que Deus queria fazer. E assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e à casa dos seus oficiais e sobre a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou Faraó a Moisés e disse-lhe: Ide oferecer sacrifícios ao vosso Senhor nesta terra. Estamos lembrados, certamente, que Arão e Moisés tinham pedido para sair para o deserto. E agora Faraó sugere que as ofertas sejam feitas mesmo ali na terra. Ele diz: podem sacrificar, mas sacrifiquem simplesmente aqui, não saiam daqui da terra para sacrificar. Moisés não caiu nesta armadilha. Ele respondeu: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir a caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como Ele nos dissera. A sugestão então de Faraó era que eles poderiam, de alguma forma, cultuar a Deus, mas nem sairiam do Egito. Não precisavam ir muito longe na sua devoção. Não precisavam, enfim, ser assim tão fanáticos para ir até ao deserto, para se dedicarem à adoração e ao sacrifício. Isto faz-me lembrar, talvez assim que me está a ouvir também, algumas pessoas que às vezes falam connosco. Isso de ser cristão e obedecer à palavra de Deus é alguma coisa que também precisamos ser assim tão exagerados. Isso de ler a Bíblia, de orar, falar com Deus, de obedecer à palavra de Deus, de ser alguém que procura amar o próximo, de ser alguém que procura falar bem dos outros, ser alguém que procura ter uma atitude que não se deixa contaminar com a corrupção, com a mentira. É verdade que isso é bom, mas não precisamos ser muito exagerados. Não devemos ser assim fanáticos na nossa devoção a Deus,
Podemos, como se costuma dizer, um povo diz, não é? Podemos dar uma no cravo, outra na ferradura, mas isso não é verdade. Deus não permite isso na sua palavra, e Moisés é muito claro dizendo a Faraó que não é assim que alguém que quer obedecer a Deus deve fazer. Temos de ter uma atitude, uma conduta, uma postura coerente entre aquilo que nós dizemos acreditar e aquilo que na realidade vivemos. Não há nada mais triste do que dizer que acreditamos numa verdade e depois a nossa vida não coincide com essa mesma afirmação. É verdade que muitas vezes é difícil viver a palavra de Deus, obedecer em todas as coisas, isso é um facto. Mas também sabemos que quando falhamos, sempre temos uma oportunidade de nos arrependermos e de podermos voltar para Deus. E é essa a grande novidade do Evangelho. É a possibilidade de nós nos arrependermos. Não é o facto de sermos perfeitos, porque ninguém é perfeito. Mas é o facto de reconhecermos que quando falhamos, temos uma oportunidade de nos arrependermos e de nos voltarmos para Deus. Moisés tinha dito, não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor, nosso Deus, sacrifícios abomináveis aos egípcios. E se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Diante desta afirmação, então, Faraó traz uma nova proposta. Deixar-vos a ir para que ofereceis sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que quando sairdes, não vades muito longe. Orai por mim. Faraó tenta negociar aquele pedido que Moisés havia feito. E ele tenta dizer, então não vão muito longe, até parece agora uma pessoa muito piedosa, dizendo, até orem por mim. E respondeu-lhes Moisés, eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã estes enxames de moscas se retirarão de Faraó, de seus oficiais e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca. Mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Mais uma vez vemos que Faraó tenta negociar em primeiro lugar as situações e depois, quando se vê livre do problema, endurece de novo o seu coração. Era um homem de facto obstinado, um homem que não era de palavra. Aquele ditado que diz que a palavra de rei não volta atrás, com Faraó não se aplicava, claramente. Era um homem que constantemente estava a mudar de opinião. Ele queria manter o povo escravizado, queria manter a mão de obra barata e por essa razão ele não queria deixar o povo sair. Então chegamos ao capítulo 9 e vemos como Deus traz mais uma praga, a 8ª. Diz o texto no verso 1. Disse o Senhor a Moisés, apresenta-te a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus. Deixa ir o meu povo, para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, e sobre o campo, e sobre os cavalos, e sobre os jumentos, e sobre os camelos, e sobre o gado, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que não morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo dizendo, amanhã fará o Senhor isto na terra. E o Senhor fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém, o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir o povo. Notemos neste texto bíblico aqui, que é o próprio Faraó que mantém o seu coração duro. Alguém disse um dia que Deus sussurra-nos pelo seu amor. Deus fala-nos pela sua palavra, mas Deus grita-nos pelo sofrimento. E Faraó estava obstinado e não queria deixar o povo ir. Deus tinha falado com ele através de Moisés e Arão, e ele mantinha o seu coração duro. Ele continuava a endurecer o seu coração não querendo fazer a vontade de Deus. E isto acontece com muitas pessoas também.
Muitas pessoas que ouvem Deus falar com o seu amor carinhoso para conosco, mesmo assim não querem ouvir aquilo que Deus tem para dizer. Deus depois pega na sua palavra e fala através da sua palavra. Mesmo assim as pessoas continuam a não querer ouvir aquilo que Deus diz. E por vezes Deus grita-nos pelo sofrimento. E quando Deus faz isso é porque Ele nos ama. É por causa do amor que Ele tem para consigo e para comigo que Ele age dessa maneira. Faraó aqui, ele não estava a querer dar ouvidos àquilo que Deus tinha dito. Assim muitas vezes as pessoas também não querem ouvir aquilo que Deus diz. E por essa razão muitas vezes sofrem as consequências das suas próprias ações, as suas próprias asneiras na vida têm consequências, e apesar do amor de Deus, as pessoas fazem opções de vida. E por causa disso muitas vezes sofrem. E às vezes depois perguntam a Deus, mas porquê que isto está a acontecer a mim? Infelizmente muitas vezes é só consequência da escolha que a pessoa fez. Deus simplesmente deixou a pessoa fazer as suas opções. Deus é um Deus que se relaciona connosco. E Ele quer que o nosso relacionamento seja numa base livre. Deus quer que nós possamos relacionar com Ele, mas livremente, através da nossa vontade, possamos tomar essa decisão para com Deus. E quando nós não fazemos dessa forma, de uma forma livre, Deus mesmo assim no seu amor olha para nós e como Ele quer tanto esse relacionamento, porque Ele decidiu que queria esse relacionamento, então muitas vezes Ele mostra a sua vontade através de circunstâncias difíceis, através de deixar-nos sofrer as consequências dos nossos atos. E isso muitas vezes provoca sofrimento na nossa vida. É exatamente isso que Deus deixou acontecer no Egito. Faraó mantinha este coração duro. Diante de todo o sofrimento que estava a acontecer, ele mantinha-se duro, ele tinha provocado de alguma forma durante décadas sofrimento à nação de Israel e agora Deus está a manifestar que isso era injusto, isso não deveria ser assim e por essa razão trouxe as pragas ao Egito, sofrimento que as pessoas viveram de alguma forma foi aquilo que eles semearam durante muitos anos, fazendo os israelitas sofrerem. Talvez está lembrado logo do início do livro do Êxodo, onde Faraó decide matar todas as crianças inocentes e de alguma forma eles estão a colher aquilo que haviam semeado. E talvez isso está a acontecer na sua vida e se calhar é a altura de parar um pouco e refletir. Talvez é a altura de não manter o seu coração duro diante das situações, das circunstâncias em que vive. Talvez é a altura de ouvir aquilo que Deus lhe está a dizer. Deus quer falar consigo e Deus tem feito isso através da sua palavra. Mude de atitude e não seja como Faraó. Faraó manteve o seu coração duro. Mas será que Deus vai continuar a manifestar o seu poder? Será que Deus vai permitir que Faraó continue a fazer isso? Isso é o que nós vamos ver no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.